Com certeza, um dos maiores feitos conquistados pela humanidade até hoje foi a ida do homem à Lua. Graças à necessidade de demonstrar poder durante a corrida espacial, foi possível a criação de novas tecnologias. Uma delas, e talvez a mais importante, foi o avanço com que os computadores tiveram. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was... Na década de 60, computadores com grande poder de processamento para a época tinham o tamanho de prédios. A NASA, sabendo que para colocar o homem na Lua a bordo de um Saturno V, um dos maiores foguetes já criado pelo homem, iria precisar de um computador que guiasse a humanidade até o solo lunar. E engenheiros da IBM, juntamente com pesquisadores do MIT, criaram os computadores de voo que ajudariam a guiar o Saturno V até a Lua. Engenheiros de software da IBM ficaram responsáveis pela criação do System 360, que era acoplado em um anel do Saturno V. Os computadores do System 360 foram montados em uma espécie de cluster, para fornecer um multiprocessamento. Essa parte era chamada de unidade de processamento, que funcionava como uma telemetria indicando a altitude, aceleração, velocidade e posição do Saturno V. Do outro lado, os pesquisadores do MIT tinham a tarefa de fazer com que todos esses dados fossem processados no computador principal da Apollo, o AGC, Apollo Guidance Computer. Para a época, esse computador foi considerado tão avançado que provavelmente, se não fosse a necessidade de colocar o homem na Lua, talvez nem tivesse sido inventado. Estava bem claro os desafios que os engenheiros teriam para projetar o computador de bordo, tendo em vista a dimensão das variáveis que seriam encontradas durante a trajetória até a Lua. O principal desafio era transformar computadores do tamanho de prédios em algo que coubesse dentro do espaço apertado de um foguete Saturno V. No final dos anos 80, quando surgiu os transistores e acabaram impulsionando o mundo da eletrônica, o computador de bordo da Apollo foi o primeiro a usar circuitos integrados, e assim se tornando um dos computadores mais avançados para a época. O método utilizado para armazenar dados no AGC era a memória de núcleo magnético, que surgiu juntamente com a era dos circuitos integrados. Para a época era algo bem confiável e bem simples. Todos os computadores funcionam com números binários, seja fazendo a conversão de hexadecimal ou octal. Quando compilamos um código em algum framework, imediatamente ele é interpretado pelo computador como uma sequência de zeros e 1. Na hierarquia das linguagens de programação, o Assembly é considerado uma das linguagens de baixo nível, mas na década de 50, 60 e 70 era bastante utilizado como linguagens de máquina. Os computadores do programa Apollo enfrentavam um grande problema devido ao curto espaço de memória. 14 KB era o armazenamento total do programa Apollo. Em comparação com os dias atuais, isso não salvaria nenhum áudio de 10 segundos. Com isso, os engenheiros de software tiveram que abreviar códigos em Assembly e cortar algumas palavras para que coubesse tudo na memória. Na época, o termo engenheiro de software era algo bem pioneiro, e isso acabou atrasando o trabalho da NASA. Todos os códigos que iriam rodar no AGC eram compilados à mão, e a maioria das pessoas que trabalharam na criação desses códigos eram mulheres. E a principal delas era Margaret Hamilton, a cientista da computação que coordenou a criação de software da Apollo, e sem a ajuda dela, com certeza o homem nunca teria chegado à Lua. Com os atrasos da entrega dos computadores de bordo da Apollo, o MIT contratou por volta de 300 pessoas para adiantar o projeto. A memória magnética funcionava com centenas de fios de cobre dentro de um anel de ferrite. Quando magnetizado no sentido horário ou anti-horário, ele gerava um pedaço de memória digital, gerando operadores binários como 0 e 1. Assim, todos os códigos compilados à mão eram armazenados também à mão em fios de cobre circulado por ferrites. O trabalho de organizar todos os fios de cobre era comparado à costura de um fio de lã. Tendo em vista a dimensão do tamanho, foram contratados tecelãs para costurar a memória do AGC. Por grande parte das tecelãs que ajudaram na construção do hardware de memória serem idosas, esse tipo de armazenamento ficou conhecido como LOL, ou Little Old Ladies. Depois de muito esforço, o computador de bordo da Apollo estava pronto, e seria ele que iria coordenar a separação dos estágios do Saturno V, a trajetória até a Lua, armazenar todos os dados de telemetria e realizar o pouso em solo lunar. Os astronautas Michael Collins, Buzz Aldrin e Neil Armstrong eram todos pilotos da Força Aérea Americana e foram surpreendidos quando estavam chegando perto do solo lunar e o computador da Apollo, AGC, começou a disparar um alarme. Imediatamente, quando os astronautas foram verificar o que era esse alarme, era apenas o computador de bordo reiniciando e dando prioridade a tarefas mais essenciais para que fosse realizado em segurança o pouso em solo lunar.